Glória a Deus. Fala para quem está do seu lado, Deus proverá. Quem crê nisso? Semana passada a gente falou um pouco sobre a vida do Abraão, não foi? E o Abraão é esse homem que quando estava lá em direção a entregar o filho da promessa no altar, né, em sacrifício, e o menino perguntava, o Isaac perguntava: pai, cadê o cordeiro? Né? Se há sacrifício tem que ter cordeiro. E Abraão virava para ele e dizia o quê? Deus proverá. E Deus proveu, né? Porque Ele enviou o Filho dele, Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Algumas coisas na Bíblia são bem bonitas, porque aquele lugar onde Deus levou Abraão para sacrificar Isaac, é exatamente onde está Jerusalém nos nossos dias. Jerusalém lá, né, em Israel. E então, naquele lugar, depois de muitos anos, Deus de fato proveu o verdadeiro cordeiro que foi sacrificado ali nos montes de Moriá, né? Então Deus está mostrando para nós, Deus proverá sempre. Fala assim, glória a Deus. Quando a gente olha então para a vida dos nossos heróis, né, e a nossa série se dispõe, né, nós estamos meditando, falamos um pouco de Joquebede, semana passada de Abraão, e hoje o nosso personagem é o José. Para quem assistiu o desenho animado, né, esse é só o mais antigo, né, chama José do Egito, que é um desenho bem bonito, bem bacana, vale a pena você assistir lá com a sua família. É a história daquele homem que era o preferido do seu pai, né, Jacó, e que enfrentou muitas dores. Mas ao mesmo tempo, a gente olha para a vida de José, e talvez seja um dos poucos personagens da Bíblia que tem quase nenhum senão na vida dele, né? De integridade, porque a gente ouviu a história do Abraão, mas o Abraão mentiu a respeito da mulher dele, o Abraão arrumou um jeito de arrumar um atalho para ter um filho, né? O José não, o José, se você estudar a vida dele, são relatos de bom testemunho e de integridade que acompanharam a vida daquele homem na jornada. E o José está lá na galeria dos heróis, né? Lá em Hebreus no capítulo 11 diz assim: pela fé José, no fim da vida, fez menção do êxodo dos israelitas do Egito e deu instrução a seus próprios ossos, né? Então, pela fé. E ele está sempre relacionado entre aqueles que deram um bom testemunho de fé. A gente aprendeu de fé, e lá em Hebreus, no capítulo 11, diz assim: a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos, pois foi por meio dela que os antigos receberam bom testemunho. Ou seja, o que é fé? Fé é apenas crendice? Fé é apenas a definição de uma pessoa religiosa? Fé é pensamento positivo? É desejar muito, né? Tem gente que diz, não, eu tenho fé que vai dar certo. Por quê? Porque apenas você acha que vai dar certo, porque você tem uma sensação que vai dar certo, pode dar muito ruim. Então o que é fé de fato? A fé é certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Então a fé vem pelo ouvir, e o ouvir da mensagem, a vida das escrituras sagradas. Então às vezes as pessoas falam assim, eu queria ter mais fé. Quem quer ter mais fé? Todos nós, né? Então como é que eu cresço na minha fé? Como é que eu amadureço na minha fé? Aí a Bíblia diz o quê? A fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. Então quanto mais eu expor os meus ouvidos à palavra de Deus, quanto mais eu escutar as histórias das escrituras sagradas, mais aquilo vai encher meu coração de conhecimento de Deus e portanto, né, de confiança em Deus. Ele é um personagem, José, né, que é inspirador. E a gente já aprendeu aqui também, né, que às vezes a gente está tentando confiar sem conhecer. Então às vezes a gente liga a fé à confiança, e tentamos confiar naquilo que a gente não conhece. Por isso que eu tenho que ouvir a palavra de Deus. Quanto mais eu ouvir a palavra de Deus, mais eu vou conhecer a Deus. Conhecendo a Deus, sei que eu posso confiar nele, porque ele é bom, porque ele é onipresente, onisciente, onipotente, ou seja, ele pode todas as coisas, ele está em todas as coisas, e ele conhece todas as coisas, e ele é bom.
Portanto, nada foge ao controle de Deus. Descansa seu coração, porque às vezes a gente fica aflito, fica ansioso, porque a gente tem a presunção de que nós temos controle sobre as coisas. É simples, um exemplo simples. Por exemplo, você viaja, né? Nós vamos agora, daqui a pouquinho, vou sair para Goiânia, nosso segundo culto lá no final do dia, e aí você está na estrada, aí você fala, não, mas eu dirijo bem, eu fiz a revisão do meu carro, eu coloquei tudo em ordem para mim viajar, vou estar atento, vou estar na velocidade adequada. Só que você passa na viagem por milhares de carros que você nem sabe quem está dirigindo, se está bêbado, se o carro está bom, se tem freio, se está funcionando. Ou seja, um desvio daquele carro, aquilo que foi toda a sua prevenção, vai por água abaixo. Então, eu e você ficamos ansiosos porque imaginamos que podemos controlar as coisas. Quando a gente entende que nós não temos controle, mas a Deus, tudo o que Ele planejar vai se cumprir, eu descanso. Quem crê que Deus é bom? Fala assim, eu creio. Quem crê que Ele pode todas as coisas? Fala assim, eu creio. Bom, se Ele é bom e pode todas as coisas, Ele diz, nenhum dos meus planos podem ou pode ser frustrado. Significa, descanse. Porque Deus é bom, Ele cuida de você, né? Claro que a gente vai cuidar do carro, vamos viajar de maneira adequada, mas no final é Deus que cuida de nós. É Deus quem nos dirige, é Deus quem nos consola, é Deus que nos ensina. Então, respire e fala assim, eu vou descansar em Deus, amém? José tem um testemunho dele em Gênesis, capítulo 39, verso 2, diz assim, o Senhor estava com José. Ou seja, Deus era com José. Se Deus estiver comigo, eu estiver em Deus, descansa. A história de José, apesar de ser maravilhosa, José, como eu disse, é notável, né? E o livro de Gênesis, do capítulo 37 ao 50, você vai ver a história desse homem tão especial. Ele era o filho favorito, né, o preferido do seu pai Jacó, porque era filho da Raquel, a mulher que ele amava. Ele já era filho da velhice, e a sua história é cheia de desafios, mas também de triunfos, de lições significativas, que fala de perseverança, de integridade, de fé e perdão, e que nos traz lições. Então, quando a gente olhar para a vida do José, eu tenho que saber como José se relacionava com Deus e buscar me relacionar com Deus da mesma forma. Ou seja, eu vou inspirar na vida dele, para que eu possa também experimentar aquilo que ele tem para a vida de cada um de nós. Então é importante demais a gente entender que, apesar de todas as promessas de Deus, ele não estava isento das dores e dos desafios. E o nosso primeiro tema é justamente sobre isso, né? Sobre desafios. Então, quando a gente vir cá, né, e passarmos aqui, ó, vamos ver se vai, aí, ó, desafio. Então, todos nós enfrentamos desafio, todos nós. E às vezes a gente imagina que uma vida de fé é a garantia que eu não vou viver dificuldades ou passar por tribulações na minha vida. Não, a fé é operada, a fé é vivenciada justamente no momento em que o meu braço não alcança, que a minha capacidade não é suficiente, que o meu dinheiro não paga. A fé é necessária quando o impossível está diante de mim. Então o que eu faço? Eu vou viver pela fé, de maneira que eu possa experimentar todo o suprimento, tudo aquilo que Deus tem para mim. Isso é uma coisa importante. E quando a gente vai para o primeiro desafio de José, vamos lá, né? É o que? Família. Então, o primeiro desafio, família. A Bíblia fala uma coisa interessante, ela fala assim, os seus inimigos serão os da sua própria casa. Uma vez eu ouvi um pregador dizendo que Deus nos deu uma família para nos preparar para os inimigos. Porque às vezes a gente, no ambiente da nossa casa, é o lugar mais desafiador. É porque ali estão as pessoas que de fato sim, nós nos importamos, o que elas dizem é importante para nós, mas também é um ambiente onde todo mundo nos conhece de fato como nós somos. Então é na família que as maiores dores são vivenciadas, dos desacertos, dos confrontos, das palavras, é o lugar da maior alegria e ao mesmo tempo da maior dor. Porque se alguém falar alguma coisa de você na rua, entra no ouvido, sai no outro.
Mas você fala assim: não, eu esperava isso de todo mundo, menos de você. Não é isso que a gente fala? Fala assim, porque a gente está falando que se eu te amo tanto, você é tão importante na minha vida, mas quem é que vai moldar o nosso caráter? Quem é que vai nos desafiar? A Bíblia diz que ferro com ferro se afia, né? Então a primeira coisa é a família, e o primeiro desafio, né, é entender o quê? Que José tem um testemunho familiar, que para mim, no lugar de José, talvez eu não teria suportado, né? O que acontece? Em Gênesis, no capítulo 37, verso 3, diz assim: ora, Israel, pai de José, gostava mais de José do que de qualquer outro filho, porque ele havia nascido em sua velhice. Por isso mandou fazer uma túnica longa. Quando seus irmãos viram que o pai gostava mais dele do que qualquer outro filho, odiaram-no e não conseguiram falar com ele amigavelmente. Ciúmes. Qual que é o maior desafio, às vezes, na relação familiar? Ciúmes. É interessante que quem é pai ou mãe, levanta a mão. É difícil falar que um pai ou uma mãe ama mais um filho do que o outro, não é isso? Mas a gente também sabe que alguns filhos se dão a amar mais do que outros, desfrutam da relação, né? Preferem a relação do que outros. Por isso que às vezes a gente tem afinidades pela relação dos filhos. Então, às vezes um filho que é mais carinhoso, um filho que é mais presente, aquilo não é porque você ama um ou mais que outro, mas sem dúvidas essas relações familiares despertam dores em várias pessoas. Ah, eu sou rejeitado. Ah, eu sou o filho mais velho e não ligou para mim. Ah, eu sou o filho do meio, quando o meu irmão mais novo comprava as coisas, né? Normalmente assim, eles falam que o filho do meio que sofre, né? Porque o mais velho ganha tudo novo, o segundo usa tudo que o mais velho usou e guardou para ele, usa o berço, usa a cama, usa o carrinho, usa todas as coisas, né? E o mais novo, que às vezes é a rapinha do tacho, fala: não, então agora a gente tem que fazer. Então o do meio fica mais ou menos no meio do caminho para tudo. Então, se você é filho do meio, deixa eu te dizer, Deus te ama, viu? Não tenha medo de coisa alguma, porque o Senhor te consola e tudo isso. Ao mesmo tempo, o filho mais velho sofre, e alguns dizem que até filho mais velho tem que ser indenizado, porque há muita expectativa no filho. Ele é o que mais é disciplinado, ele é o que é mais cobrado. Aí o terceiro filho é aquele que fala assim: não, precisa ter pressa, calma. Aí você fica cheio de paciência, né? Você já empreendeu que não precisa de toda aquela severidade. Então esse ciúme na família tem que guardar o coração. E aonde começa a piorar a história? Quando José conta um sonho. Olha só, duas coisas. Primeiro, José não tinha culpa se o pai dele tinha preferência por ele, mas os irmãos, para não ficar com raiva do pai, ficaram com raiva do irmão. Agora José conta um sonho, e presta atenção que José não diz assim: eu tive uma ideia. Ele diz: eu tive um sonho. E o sonho assim, em Gênesis: ouçam o sonho que tive. Estávamos amarrando feixes de trigo no campo, quando o meu feixe se levantou e ficou de pé, e os seus feixes se ajuntaram ao redor do meu e se curvaram diante dele. Seus irmãos disseram: então você vai reinar sobre nós? Quer dizer que você vai governar sobre nós? E o odiaram ainda mais por causa do sonho que ele tinha tido. Ou seja, eles planejaram agora matar José por causa disso. Até então havia um convívio, né, de desprezo, de raiva, de ódio, como a Bíblia está dizendo. Aí no texto seguinte, no verso 27, diz assim: vamos vendê-los aos ismaelitas, não tocaremos nele, afinal é nosso irmão, é o nosso próprio sangue. E seus irmãos concordaram. Ali estava um dos irmãos dizendo: olha, vamos matar. Aí depois alguém se levantou e diz: não, vamos fazer o seguinte, vamos matar não, vamos ter esse sangue nas nossas mãos, vamos vender como escravo, vamos lucrar com ele. Então, às vezes na nossa vida, quando os sonhos são levantados, as pessoas querem destruir os sonhos que Deus deu na nossa vida. É interessante que José não disse que os irmãos iam ser servos dele. Foram os irmãos que disseram: você está querendo dizer? Ele apenas contou o sonho que teve. Mas agora os irmãos ficaram já, né, que já tinham ciúmes, já tinham relação com ele. Então
não cuidado para quem você conta seus sonhos. Porque às vezes a gente está atraindo, né, perseguições na hora errada, de forma desnecessária, né? E a gente vê essa história sendo contada, né, e que tornou José agora um objeto de ódio ao ponto de tramar a morte, e também um momento em que José conta o sonho, eles interpretam por eles mesmos, e ele diz que José queria fazer deles servos. Quando a gente olha para a vida de José, alguns personagens, ou quase a maioria dos personagens bíblicos, eles apontam para uma história maior, que é Jesus. O José é um tipo, uma figura, que quando a gente olha para a história dele, nós reconhecemos Cristo, nós reconhecemos traços daquilo que é o ministério de Jesus. Primeiro, a Bíblia diz que Jesus é o nosso irmão mais velho, não é o mais novo, e que ele veio para aqueles que eram seus, e os seus o rejeitaram. Que Jesus foi perseguido por aquilo que ele era. Jesus não disse, né? Jesus foi lá e cumpriu um propósito, e um propósito que tem um testemunho. Qual era o testemunho? Primeiro, que ele chamava Deus de Pai. Isso era um problema para os religiosos, porque ele diz, Deus não tem filho, e Jesus diz, o meu Pai, e aquilo provocou ira nos religiosos. Como é que você tem esse tipo de intimidade com Deus? E ele diz que Deus dá um testemunho a respeito de Jesus no seu batismo. Quem se lembra? Eis o meu filho amado, em quem tenho grande prazer. Ou seja, Deus está chamando a Jesus de um filho amado. Mas fica tranquilo, porque Deus não tem filho preferido. Ele diz, tu és meu filho amado, você é menina dos meus olhos. Então eu e você fomos escolhidos por Deus. Mas é interessante que João, o apóstolo, ele diz, eu sou o discípulo amado. Então, Jesus amava mais João do que os demais? Não, mas João se sentia mais amado de todos os homens. Quem se sente amado por Deus aqui? Então descanse, Deus vai fazer. E aí o próximo tópico nosso, quando a gente fala a tentação, né? Quando a prisão injusta. Há momentos da nossa vida que a prova, o desafio, é da tentação. Tentação do quê? O José tinha sido levado para o Egito, e lá no Egito ele foi parar, né, na casa de um homem chamado Potifar. Ele foi vendido como escravo. Só que o José nunca ficou amargurado pelo aquilo que os irmãos fizeram. E isso é uma coisa importante. Não deixe que as situações e as circunstâncias adversas na sua vida deformem quem você é. José tinha um sonho, ele não entendia bem aquilo, ele foi de sonhador a escravo, né, rejeitado, tramaram, venderam ele, jogaram ele num buraco, venderam ele para o Egito, para uma terra distante. Ou seja, aquele que era o filho preferido de um pai foi parar numa terra de uma língua estranha, de um povo estranho, né, e se tornou escravo. Mesmo assim, ele não foi deformado no seu caráter. Passado um tempo, o que aconteceu? Ele estava na casa de um homem chamado Potifar, servindo, era servo. Ele se torna o líder da casa, ele se torna o chefe dos servos, e ele então governa a casa daquele homem. Olha só que prosperidade que Deus fez. Você vai ver que todo lugar que José foi colocado, Deus foi prosperando o caminho dele, porque ele não se fazia de vítima. Ele não ficava lá lamentando a história dele. O que ele fazia? Vou fazer meu melhor. Eu conheço o Deus que eu sirvo, Deus vai fazer a obra, e assim ele fez, né? Lá em Gênesis 39 diz, agradou-se de José, Potifar, tornou-o administrador de seus bens. Potifar deixou a seu cuidado a sua casa, e lhe confiou tudo o que possuía. Aí no verso 7 do capítulo 39 diz assim, depois de certo tempo, a mulher do seu senhor começou a cobiçá-lo, e convidou, venha e deite-se comigo. Ou seja, o José prospera, começa a virar o chefe de todas as coisas, a mulher do patrão dele diz, deita-se comigo.
A gente pode pensar, bom, agora era a ótima chance de José tomar o lugar do patrão. E o que o José faz? Ele responde assim, né? Não poderia eu cometer tal coisa contra o meu Deus. O seu marido confiou todas as coisas na casa a mim, com exceção da senhora. E o que aquela mulher faz? Ela não fica satisfeita. Aí no verso 10 em diante diz assim: embora ela insistisse com José, dia após dia, ele se recusava a deitar-se com ela e evitava ficar perto dela. Ela o agarrou pelo manto e voltou a convidá-lo: vamos, deite-se comigo. Mas ele fugiu da casa, deixando o manto na mão dela. Chamou os empregados e lhe disse à mulher: vejam, este hebreu nos foi trazido para nos insultar. Ele entrou aqui, tentou abusar de mim, mas eu gritei. Ou seja, aquela mulher que se sentiu rejeitada, agora vai lá e arruma uma confusão para acusar José daquilo que justamente ele não queria fazer com ela. O que a gente aprende aqui? Cuidado com as tentações, porque muitas vezes a gente começa a imaginar que a gente merece tudo, e aí ao invés da gente estar debaixo da mão de Deus, nós começamos a cobiçar aquilo que não é nosso. E tem gente que vai caindo nessa cilada, porque ele podia imaginar: olha só quão belo eu sou, agora a mulher do patrão, bonita, cheirosa, né? Está afim de mim, então eu vou deitar com ela, quem sabe ela larga o marido, a gente toma conta de tudo. Cuidado para que você não caia nas ciladas do inimigo, e assim os sonhos de Deus na sua vida sejam abortados. O José estava sofrendo tudo aquilo que sofreu, né? Mas ele não deixou de ser a pessoa que ele era. E ele foi o quê? Parar na prisão, né? E aí é mais uma coisa, né? Ele vai para a prisão, e aí o próximo que a gente fala é ele tem que superar. Vamos lembrar, ele foi para a prisão, e lá na prisão ele estava, uma vez mais, os irmãos rejeitaram, os irmãos perseguiram, os irmãos venderam ele não tinha culpa daquilo. Agora foi parar na cadeia porque ele foi fiel a Deus e ao patrão dele, de novo injustiçado. E José fez o quê? Continuou fazendo da sua vida aquilo que estava na mão dele o melhor possível, e ele se torna administrador da cadeia, ou seja, o carcereiro agora confia tudo a ele. Então não se sucumba, não deixe que as provações levem você, né, a amargura, né, leve a sua vida à destruição. Enche seu coração de esperança e diz: não, Deus é por mim, Deus vai fazer a obra. E quando ele estava na prisão, 2 homens foram presos, o copeiro e o padeiro. E eles foram presos e tiveram sonhos, e José interpreta os sonhos deles. E o que sai da prisão, né, ele fala assim: quando você estiver lá, né, saído, você se lembre de mim, interceda por o rei a respeito de mim, interceda no rei diante de mim, né? E o cara se esqueceu dele, até que um dia, né, o José diz assim lá, Gênesis 41, à noite, certa noite, cada um de nós teve um sonho, cada um tinha uma interpretação. Pois bem, havia lá conosco um jovem hebreu, servo do capitão da guarda. Contamos a ele os nossos sonhos, e ele os interpretou, dando a cada um de nós a interpretação do seu próprio sonho. E tudo isso aconteceu conforme ele lhe dissera. Vamos lá para o próximo aqui, ó. Aí a gente vai lá e temos o quê? A superação, de escravo a governador do Egito. Agora olha só como é que as coisas começam a melhorar na vida dele. Depois de mais de 10 anos, 13 anos ele preso, ele vai ser levado agora à presença do faraó. Quando aquele homem estava lá, o faraó conta a história. Quem se lembra da história do faraó? 7 anos de carinha, 7 vacas magras, 7 vacas gordas. E aí o faraó não tinha quem interpretasse, os magos e os sábios do Egito não traziam interpretação. O homem então lembra, falou assim: eu estava na cadeia e lá tinha um homem que interpretou o nosso sonho, e aconteceu exatamente como ele disse. Um perdeu a cabeça e outro foi restaurado, né, nos seus afazeres no palácio do rei. Não deixe, de novo,
que a amargura destrua os sonhos de Deus na sua vida. Talvez você esteja na cova, talvez você esteja na escravidão, talvez você esteja perseguido por causa de ser homem e mulher íntegros, obediente. Não é assim? Que a gente fala, estou fazendo tudo certo, e as coisas parecem que pioraram. O José fez alguma coisa errada? Não. E as coisas melhoraram? Não. Primeiro ficou muito ruim, né? Então, aí agora ele vai levando, e ele vai parar onde? No palácio do rei. E aí ele interpreta o sonho do rei, e ele se torna então, quando ele interpreta o sonho, o rei fala assim: bom, quem seria a pessoa adequada para cuidar dos 7 anos de fartura, para que quando a gente tiver 7 anos de seca, de falta de alimentos, a gente tenha administrado bem a fartura, porque no ano de dificuldade a gente passa sem passar fome? Você. Aí ele escolhe José. E olha só, da casa de Potifar, ele tinha virado o quê? O que tinha autoridade sobre todas as coisas. Foi para a cadeia, o que ele foi? Levado a ser o homem que administrava todas as coisas. E agora foi para o palácio, quem que ele se torna? Abaixo do faraó, o homem mais poderoso do Egito. E aí o que acontece? Né? Os irmãos, quando a gente vai lá, vamos passar, mais um. Aí o escravo acede prisão. Aí o que acontece? Escravo a governador. E aí a gente faz o quê? O reencontro. Quando Deus fala, né, com José, através daquela situação toda, né? Lá diz assim, Gênesis 41. Primeiro José deu o nome Manassés, dizendo: Deus me fez esquecer do meu sofrimento. Ele estava no Egito, teve um filho, e deu o nome de Manassés. Ou seja, ele está dizendo que Deus me fez esquecer do meu sofrimento e toda a casa de meu pai. Você vai superar os seus sofrimentos e vai olhar para situações que você enfrentou no passado, mas elas não vão mais te afligir. Amém? É isso que é cura, perdão, né? E quando José é levado naquele lugar, ele faz um plano, e o plano é ajuntar o máximo possível de alimento dos 7 anos de fartura, comprar, aumentar celeiro, para que quando viesse os 7 anos de fome, ele teria os celeiros cheios e o Egito não passaria fome. E acontece que a seca foi tão grande que não foi apenas o Egito assolado, as nações vizinhas começavam a ter que vir ao Egito para comprar comida. E José começou a negociar, até que quem chega para comprar comida? Os irmãos de José, que vieram lá da terra de Canaã com fome, e aí o José fala de um reencontro, e esse reencontro, pensa bem, seja sincero, se de tudo aquilo que os irmãos de José, tudo que fizeram contra ele, se fosse você no lugar de José, quando eles voltassem para buscar comida, a gente ia falar, cair na minha mão, né? Agora vocês vão ver quantas taubas faz uma canoa. Ou seja, o José olhou para os irmãos dele e ele não revidou. O José teve a oportunidade de acabar com os irmãos dele. E no entanto, ele começa toda uma situação para sondar o que estava acontecendo, saber se o pai estava vivo, né? Ficou sabendo que tinha outro irmão. Aí ele começa a tramar de maneira que ele queria conhecer esse irmão. Ele faz com que os irmãos tenham que trazer o irmão mais novo para estar com ele, e depois ele finalmente se revela aos irmãos. E uma frase que marca, né, um texto que marca muito essa história, é que lá em Gênesis 45, quando ele se revela aos irmãos, ele fala assim: José se revelou aos seus irmãos, e ele pôs a chorar tão alto que os egípcios o ouviram, e a notícia chegou ao palácio do faraó. Cheguei mais perto, disse José a seus irmãos. Quando eles se aproximaram, disse: eu sou José, seu irmão, aquele que vocês perseguiram, que vocês venderam. Mas lá no verso 5 ele diz assim: não se aflijam,
nem se recriminem por terem me vendido para cá, pois foi para salvar vidas que Deus me enviou adiante de vocês. Assim não foram vocês que me mandaram para cá, mas sim o próprio Deus. Aí no verso 20 ele diz, do capítulo 50: vocês planejaram mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, para que hoje fosse preservada a vida de muitos. Olha só, a consciência da soberania de Deus. Nenhum dos seus planos pode ser frustrado. José olhou para toda aquela situação, ao invés de ele falar assim: agora eu vou matar vocês, ele diz: vocês planejaram mal contra mim, mas não foram vocês que me enviaram para cá, foi Deus. Porque Deus tinha um plano. Num determinado momento da nossa vida a gente não entende, não compreende, mas agindo Deus, ninguém pode impedir. Deus talvez permita a cadeia, o buraco, a escravidão, a acusação falsa, mas de tudo Deus está construindo a sua vida. Então não permita que as situações e circunstâncias destruam quem você é em Deus, e as promessas de Deus se cumprirão. Aquele homem não revidou, não vingou. Aquele homem entendeu que se Deus não permitisse, os irmãos não teriam vendido ele para o Egito. Quem quer viver pela fé? Para isso o que eu preciso? Obediência, entrega, renúncia. Põe a mão aí no seu peito. Pai, obrigado por essa manhã. Obrigado porque o Senhor nos trouxe aqui para falar o coração. Obrigado porque o Senhor nos trouxe aqui para mudar a nossa história. Obrigado porque nada, nem ninguém pode nos separar do seu amor. Obrigado porque assim como lá em Isaías diz, que na antiguidade não se ouviu, nem o ouvido se percebeu, nem aos olhos se viu um Deus além de ti, ó Pai, que trabalha para aquele que nele espera. Que nós possamos saber que apesar de não entendermos algumas situações e circunstâncias da nossa vida, nós confiamos no seu amor. Por isso, em nome de Jesus, que nós possamos ter vidas de integridade, e quando passarmos, ó Pai, pelas dificuldades, pelas provações, na nossa família, Senhor, nas perseguições que sofremos, também, ó Pai, no lugar do sucesso. José poderia ter alcançado o lugar de sucesso e enchido de vaidade, de orgulho, e ele não sucumbiu a essa situação. Abençoa cada um, no nome de Jesus. Amém. Amém? Podemos aplaudir o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. A Ele toda a honra. Fica de pé. Levanta sua mão bem alta. Fala: obrigado, Jesus, porque eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Porque eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho, e porque eu posso todas as coisas que a Bíblia diz que eu posso. Que o amor do Pai, a graça do Filho e o consolo do Espírito sejam sobre a sua vida. Tenha uma semana linda.